reconhecem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, possam fazê-lo pela instrumentalidade do teu servo. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde os irmãos com a graça do Senhor Jesus. Agradeço também ao Senhor por esta oportunidade, por esse privilégio de poder trazer a mensagem da palavra de Deus a esta igreja essa que eu amo, tem crescido, aprendido, e como o Rogério já dedurou, né, aqui tem estado e acabou de colocar um peso maior de responsabilidade da pregação, né? Mas eu prometo, irmãos, ser conciso, no passar de meia-noite, e os irmãos sabem que o pregador gosta de falar, né? Mas vou ser conciso. O pastor Adaldo queria falar um pouquinho mais de manhã, mas se conteve, né, pastor? Mas é sempre bom poder pregar e falar da palavra de Deus. Então, é um privilégio poder falar a esta igreja, aos irmãos que aqui se encontram, e também aqueles que estão nos vendo e também nos ouvindo. Eu convido então para nós lermos a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, versos 27 e 28, ao mesmo tempo que você vai abrindo o texto, que você também possa estar se levantando, se colocando em pé, para juntos acompanharmos a leitura da palavra de Deus. Eu farei a leitura na minha versão. E os irmãos acompanharão na sua versão, ou aqueles irmãos que têm a mídia, o celular, está acessando. Lucas capítulo 5, verso de número 27 e o verso de número 28. Nos diz assim, então, irmãos, o texto da palavra de Deus. Passado estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Senhor, mais uma vez, pedimos que teu Espírito Santo tenha o total controle, a direção neste momento. Fala, Senhor, em nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que carecemos e precisamos ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos? Este é um texto bem interessante. Eu coloco como um milagre de Jesus, e os irmãos, ao final, poderão fazer a sua dedução se é um milagre ou não. Mas esse texto também nós encontramos em Mateus capítulo 9, verso 9, também nós encontramos em Marcos capítulo 2, verso 13 e o verso 14, e eu vou usar, como nós já lemos, Lucas, para não usar exatamente o texto de Mateus, para não dizer que eu estou puxando a sardinha para o lado de Mateus. Então Lucas, um evangelista que escreveu aos chamados não-judeus, os gentios, e ele procurava então relatar não somente um fato histórico, um fato bíblico, mas ele procurava trazer aos seus ouvintes, e nós aqui nesta hora, a palavra de Deus, e também a parte da teologia. Aqui nós temos um texto interessante, em que antes de Jesus ter esse encontro com este homem, ele começa lá no capítulo 5, em que houve lá uma pesca maravilhosa, e ali Jesus operou um milagre. Depois então, sem entrar em mais detalhes, né, só mencionar para a gente situar, localizar onde Jesus estava, com o contexto. Depois então, Jesus ter feito aquela pesca maravilhosa ali com Pedro, ter ensinado, ter levado o barco, e homens pescaram a tal ponto que quase que o barco ia afundar. Depois então temos uma cura de um leproso. Lucas registra isso logo em seguida. O leproso agora então vai até Jesus, e ele fala para Jesus: Jesus, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Jesus então responde: eu quero, fica limpo. E aquele homem ficou limpo e voltou glorificando a Deus.
Logo a seguir, Lucas vai registrar um outro milagre de um homem, agora um homem paralítico, que não vai sozinho, vai carregado, e certamente, talvez ali o texto não fala muito, mas por 4 homens, e a multidão era muito para ouvir Jesus, mas aqueles homens encontraram um lugar e apresentaram aquele paralítico para Jesus. Jesus então olha para aquele paralítico e diz para o paralítico: estão perdoados os teus pecados. Como sempre, Jesus foi criticado e disse: como pode perdoar pecados? Só Deus tem poder para perdoar pecados. Jesus então, ouvindo esse burburinho, ele disse: qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que saiba que o Filho do Homem tem poder, eu digo, homem, falando para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Aquele paralítico então tomou o seu leito e foi embora para sua casa também, glorificando, exaltando a Deus. Aquele paralítico veio trazido do seu leito e volta levando o seu leito embaixo dos seus braços, enfim, retornando para casa com aquilo que foi companhia dele. E logo a seguir, então, nós temos este milagre, em que Jesus encontra um homem este que não era bem visto pela sociedade, e nós vamos ver no caminhar quem era este homem. Então, Lucas, capítulo 27, 28, quero então voltar ao texto. Passado estas coisas que acabei de mencionar, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: seguir a Jesus. Como nós estamos seguindo Jesus? Qual é a maneira pelo qual estamos seguindo Jesus? Eu queria pensar com os irmãos neste momento sobre este tema. A primeira observação que quero chamar a atenção: seguir a Jesus é deixar a sua condição atual da vida. Deixar a sua condição atual da vida. No verso 27, no comecinho, ele diz que, passadas estas coisas, saindo, viu. Jesus viu um publicano. Quem era este publicano? O publicano, irmãos, no termo grego, telones, que era um cobrador de impostos, sendo ele publicano, cobrador de impostos, não era bem visto pela sociedade. A sociedade, então, irmão, via este homem de maneira diferente como Jesus viu. Engraçado, e quando nós lemos a palavra de Deus, nosso idioma português, nós perdemos muito do contexto, muito da verdade do que é mencionado no texto. Por exemplo, quando nós falamos, os irmãos estudando a palavra de Deus, sabem disso? Como nós encontramos a palavra amor no grego, já traduzido para o português, mas no grego usa-se amor como ágape, amor incondicional, tem o amor filos, tem o amor eros. Então nós precisamos estar vendo, descobrindo que referência de amor é este. Quando nós encontramos esta palavra ver no grego, nós encontramos pelo menos 11 inclinações para esta palavra. E aqui este publicano que Jesus viu, certamente ele viu de uma maneira diferente como via a sociedade. A sociedade via este homem, Mateus,
quando fala lá em Mateus, quando fala lá em Marcos, Mateus para os romanos e para o idioma judeu era Levi, por isso nós encontramos Mateus, Levi, porque na língua romana, Mateus, para o judeu, Levi, até encontramos outros nomes na língua grega. Então, dentro daquele ambiente, uma pessoa poderia ser conhecida por até 3 nomes, romano, judeu, se fosse judeu, e até a língua grega. E aqui então está Jesus que viu. Mas eu quero pensar, irmãos, antes de Jesus ter visto, como a sociedade via este homem Levi, este publicano. No grego, então, da sociedade, era orão, que podia ser de forma geral, olhou, viu, só viu. Ou então poderia ser plebo, que é de olhar simples, olhou, mas não com muita atenção. Por quê? A sociedade tinha este publicano como geral, de que o publicano era ladrão, era inimigo do próprio povo judeu, porque trabalhava para Roma. Roma é considerado inimigo do povo judeu, que cobrava imposto dos próprios irmãos para Roma. Mas nós precisamos estar vendo que o texto não fala que Levi era ladrão, ele só era cobrador de impostos. Por que ele é cobrador de impostos? Porque assim como nos dias de hoje, naquele tempo, Roma também, irmãos, dava concessionária. Por exemplo, Roma queria pavimentar as estradas, queria aumentar as estradas, para que pudesse ter este fluxo. Então ela dava concessionária, recebia já um dinheiro por aquela concessionária, porque ele cedia aquele posto, e ele então que comprava essa concessionária, então trabalhava para Roma, cobrando os impostos. Para os irmãos ter assim uma ideia bem nítida que nós estamos tentando falar, aquele que viaja nas estradas, por exemplo, bem simples, aqui na linha amarela, vai para Barra, tem um pedágio. O governo não tem condições de ficar dando manutenção às estradas. Faz o quê? Concessionária. Dá uma permissão para alguém cobrar o imposto para o Estado. Aí você vai com o seu carro, ou vai dirigindo, ou vai acompanhado, chega lá no pedágio, aquele preço, você diz, tudo isso? Menina, isso é um roubo, hein? Ou o rapaz, seja lá quem for, mas ele é apenas o quê? Um funcionário. Ele só é um trabalhador. Não posso dizer que ele é um ladrão só porque está trabalhando. É o que acontecia aqui com Levi. Levi era um funcionário. Levi era um funcionário, que no termo grego é telonai. Telonai é aquele que é contratado para cobrar imposto. Levi era um telonai, estava ali contratado para cobrar imposto. Mas mesmo assim a sociedade via o publicano e colocava num pacote só, é publicano, é mal visto, é ladrão, é inimigo, não serve, a tal ponto de ele mesmo não poder participar da comunidade judaica, não poder participar de um culto, não poder de uma sinagoga. Você já pensou? Alguém chegar aqui, pegando o mesmo exemplo, e dizer assim, você trabalha onde? Eu trabalho cobrando imposto ali no pedágio. Então você não pode entrar aqui não. Era o mesmo exemplo. Levi estava à margem da sociedade. Era assim que a sociedade via Levi. Mas eu quero pensar agora do outro lado.
quero pensar exatamente agora com Jesus. O texto diz que Jesus viu, conjugando o verbo, ele viu, Jesus viu, pretérito perfeito, Jesus viu como, irmãos? Viu de forma, no grego é theomai, ou seja, ele não viu de forma geral, mas ele viu de forma olhar, observar, ver atentamente. Para que ele veja atentamente, ele parou. Ele não estava caminhando, olhando e viu. Não, ele parou, ele observou, ele contemplou. Este é o termo usado aqui como ver. Ele viu, no nosso português, conjugado, pretérito perfeito. É assim que Jesus nos vê hoje. É assim que Jesus olha para nós, para o nosso interior, para o nosso ser, e nos vê exatamente como nós estamos neste culto, como nós estamos prestando este culto a Deus, prestando um culto meramente para que, quem sabe na segunda-feira, amanhã, na terça, na quarta, aconteça alguma coisa e foi porque eu não fui no culto. Jesus não quer isso. Jesus quer que nós o adoremos, que o cultuemos verdadeiramente, o façamos em espírito e verdade. Então, quando eu penso nesse primeiro tópico, em que Jesus viu, passadas as coisas, ele viu o publicano. Ele não está vendo uma pessoa à margem da sociedade. Ele está vendo um homem que carece de salvação, vendo um homem que carece de perdão. Ele não quer saber se Levi é um publicano, é um cobrador de imposto, até porque ele está ali fazendo um trabalho. Está fazendo um trabalho. Tem um episódio lá em Lucas capítulo 3, verso 12, verso 13, quando aqueles homens vão para batizar, e lá está alguns, Lucas capítulo 3, verso 12 e o verso 13, foram também publicanos para serem batizados. Veja, publicanos foram para ser batizados por João Batista. E o texto segue e diz assim: e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Ele respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. Deus quer que nós sejamos honestos. Deus vê a nossa atitude, Deus vê as nossas ações. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. É claro que eu estou pensando naquilo que é correto, naquilo que é honesto, naquilo que é desonesto. Aqui está já a resposta de João Batista: cobre só aquilo que é para ser cobrado, faça só aquilo que é para ser feito. Amados irmãos, irmãs, igreja, você que me ouve, deixe a sua condição atual de vida, e eu penso como vida de pecado, afastado, longe da graça, da misericórdia de Deus. Deus quer que todos os homens, e quando eu digo homens, não estou falando só do sexo masculino, homens e mulheres, se entregue a Ele, se arrependa e confesse, o declare como o Senhor e Salvador de sua vida. Até porque em Mateus 6, 24, Mateus nos diz que podemos adorar dois senhores,
Ou haremos negar um e aceitar o outro, servir o outro? Não podemos, irmãos, estar na igreja, querer seguir a Jesus, ou estar seguindo a Jesus, mas ao mesmo tempo estar se inclinando para aquilo que é contrário, aquilo que eu vou dizer que é abominação, que Deus rejeita. Não posso. Em 2 de Pedro, e eu quero aproveitar a oportunidade para ler, 2 de Pedro 3:9, para que não tenha nenhum falta ou esquecer do que exatamente diz a palavra, mas em 2 de Pedro 3:9, Pedro assim nos diz, irmãos: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. O Senhor está demorando muito. Vou cair no mundão, e quando estiver bem próximo do Senhor voltar, aí eu vou procurar o Senhor. Será? Será que nós terminaremos este dia vivos? Quem garante que nós terminaremos este dia vivo? Eu espero que sim. Eu quero crer nisso. Até porque eu tenho orado ao Senhor, que o Senhor me permita viver pelo menos só até os 120 anos. Então, como o Rogério falou que eu tenho 58, eu tenho uma boa caminhada aí, né? Mas você dedurou a minha idade. Então, eu tenho uma boa caminhada. Então, irmãos, não é por isso que eu vou viver uma vida dissoluta, e o texto aqui fala isso. E continuando, pelo contrário, Ele que é o Senhor, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Deus quer de você é que você se arrependa e permita que o olhar de Jesus penetre no seu coração. O texto diz isso. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi. Ele viu atentamente, ele viu para contemplar o seu coração, como está a sua vida, o seu coração. Já pertence ao Senhor? Integralmente? Caminhando. Seguir a Jesus. Verso 27 ainda, parte B, mas vou ler a A. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Jesus está caminhando, não está caminhando sozinho, está caminhando com multidões. Lá em Marcos fala isso, multidões, até porque Jesus nunca conseguia caminhar sozinho. Ele viu, contemplou, observou, mas o coração daquele homem, quem sabe Levi não ouviu falar de Jesus, e faz um convite direto: Levi, segue-me. Segue-me. Eu pergunto, como você está seguindo a Jesus? Como você está caminhando com Jesus? Usando ainda de informações que muitas vezes nos falta, mas recorrendo então ao texto original, o texto grego, e a palavra seguir no grego é akoloitel, no grego, no original, e que ela tem um significado bem específico. Não é por um momento. Jesus diz: Levi, akoloetel, segue-me, não por um momento, mas para toda
a vida. Não por curiosidade, mas com integridade. Segunda observação, irmãos, seguir a Jesus é comprometer-se integralmente a Cristo. Por isso que eu volto à pergunta: como você está seguindo a Jesus? Você que participa dos cultos de quarta-feira, nas assembleias, melhor dizendo, também, quando tem profissão de fé, o nosso pastor João, o meu pastor João, ele sempre faz uma pergunta, que é a pergunta normalmente todo pastor faz, não meramente por fazer, não meramente por ritualismo, mas exatamente o que está aqui inserido no texto. Ele pergunta assim: por quanto tempo você quer continuar seguindo a Jesus? Não faz isso? Então, em outras palavras, né? A sua decisão de seguir a Jesus é até quando? É exatamente isso. Acalotel. Não é seguir por curiosidade, é seguir com integridade, é seguir com decisão. Aquela palavra de eu confesso, eu declaro a Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador e Senhor, que seja verdadeiramente. Por isso que ninguém está autorizado a duvidar de uma decisão de irmão A, B, C ou D, por mais duvidoso que seja, e temos essa tendência. Será que aquele irmão mesmo aceitou a Jesus? A vida dele não era tal, ele era um publicano, pecadores. O texto seguinte vai dizer isso: Jesus comia com publicanos e pecadores, igualava publicano com pecadores. A mais baixa. Como nós estamos seguindo a Jesus? É com integridade, é com decisão mesmo, é com comprometimento. Irmãos, é isso que Deus quer. Eu penso que quando Jesus olhou para Mateus, esse vai ser um homem de comprometimento. O convite que ele fez para Mateus foi diferente dos pescadores. Vamos pensar assim numa hipótese, levantar aqui uma hipótese. Esse homem chamado Jesus, mestre, fala a palavra de salvação, de perdão, de vida eterna. Mas se não der certo, eu volto a pescar. Eu vou voltar a pescar. Mas se não der certo para Levi, ele não voltava mais a ser cobrador de impostos. Talvez ele voltasse a ser mendigo. Ou voltasse não, iria ser mendigo. Irmãos, mas quando Jesus faz um convite de segui-lo, Jesus ao mesmo tempo, irmãos, promete estar conosco todos os dias. Lá em Mateus 28, 18, 19 fala isso: eu estarei com vocês todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Então segue-me para toda a vida. Mateus 10, vamos usar o Mateus 10, verso 32 e 33, poderia citá-lo, mas para que não ocorra mais uma vez omissão de alguma palavra, Mateus 10, 32, 33 diz assim: portanto, vem falando, e agora tem uma conclusão, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus.
Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Passa por aí. Como que eu estou seguindo a Jesus? Nos dois, caminhar com o mundo e caminhar com Jesus? Nós já vimos anteriormente que eu não posso ter dois senhores, ou há de aborrecer um de seguir o outro. Escolher, eu não posso ficar nessa ambiguidade. Precisamos tomar a decisão. E o que o Senhor quer de nós nesta noite, a mim, a você, a nós, é exatamente isso. Vamos segui-lo, mas vamos seguir com integridade, vamos seguir com honestidade, vamos segui-lo com comprometimento da minha palavra, que a minha palavra seja sim e o peso de sim. Quando for não, que também tenha o peso de não. E não vamos colocar ambiguidade no sim, no não. Sim, aquele sim, talvez. O não, talvez. Não, sim é sim, não é não. Então, a segunda observação, meus amados irmãos, que o texto nos chama a atenção para nós, desse milagre que eu estou mencionando aqui, é que ele viu e agora diz: segue-me, segue-me para toda a vida. O convite do Senhor Jesus para você nesta noite é: segue-o, porque e deixando tudo o seguiu. A resposta de Levi qual foi? Senhor, mas se não der certo lá na frente, como é que eu vou fazer? Senhor, eu vou seguir, mas o que eu vou ganhar em troca? Qual vai ser o meu retorno? Terceira observação: seguir a Jesus, irmãos, é ser testemunha viva de seguidor de Cristo. Seguir a Jesus é ser testemunha viva de seguidor de Cristo. Todos nós, crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, estamos escrevendo Atos 29. O mundo deve olhar para você e ver em você Atos 29. A sua fé deve falar primeiro, as suas ações devem falar primeiro. Isto que é Atos 29. A igreja que somos nós estamos escrevendo. O mundo olha para nós e vê Cristo através do meu testemunho, do nosso testemunho vivo. Veja que a postura deste homem, que a princípio tinha tudo a perder, tudo, mas ele fez o quê? Ele se levantou, saiu da sua posição de inércia, posição de estar parado, estático, esperando cair alguma coisa do céu que eu não sei o que é. Se levantou e deixando tudo, o seguiu. E este seguiu está ligado exatamente ao segue-me. Segue-me não por um momento, mas segue para toda a vida. A postura dele, a posição dele foi para seguir a Jesus toda a vida. Tanto é que os irmãos sabem que foi um dos apóstolos de Jesus. Este é, irmão, o convite que Deus
quer para nós, faz para nós. De seguir a Jesus, de ser testemunha viva, de ser a testemunha viva. De deixar, irmãos. Eu fico pensando aqui, imaginando, eu gosto de vez em quando, ler o texto, de vez em quando, no sentido de estar, algumas passagens permitir isso, né? De ficar imaginando. Levi não estava ali sozinho cobrando, né? Imposto. Devia estar, talvez, com outros. Até porque, não falei no começo, mas aqui pensando, aqui mencionando, está em Cafarnaum. Cafarnaum tinha a estrada que ligava do Egito à Mesopotâmia, e também tinha um trucamento para a cidade de Damasco. Então era um bom lugar para a alfândega, para cobrar impostos. Passava muita gente. Então devia ter outros trabalhando com Levi. E alguém deve ter perguntado: Levi, você está fazendo? Você não vai cobrar mais não? Vai sair dessa catraca aí, vai deixar sozinho? Eu agora vou seguir a Jesus. Jesus não está dizendo para você deixar família, deixar trabalho. Jesus está dizendo para você, de você segui-lo. Neste contexto aqui, neste contexto que nós estamos lendo, ele seguiu a Jesus para estar aprendendo com o Mestre. Mas nós podemos ter as nossas famílias, ter os nossos trabalhos dignos, honestos, seja ele qual for, mesmo que você trabalhe lá naquela cancela lá cobrando imposto do pedágio, eu vou continuar pagando assim mesmo o pedágio. Mas Deus quer que sejamos essas testemunhas vivas, que o mundo olhe para nós e sinta-se atraído a chegar a Jesus. Quando alguém olha para nós, diz para nós: ali vai um crente, um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ou quando alguém olha para nós e diz: ali vai um, e se diz crente, ó. Que arrepio, né? De nós ouvirmos isto. Ali vai um, olha, e se diz crente. Meus amados irmãos, seguir a Jesus é deixar sua condição atual de vida. Seguir a Jesus é se comprometer também integralmente a Ele. Seguir a Jesus é ser testemunhas viva de seguidor de Cristo. Eu não sei qual a condição que você está neste santuário, mas uma coisa eu sei, e não sei te dizer, mas eu sei que Deus está vendo o seu interior, vendo como você é, a necessidade que você está sentindo. E se você ainda não tomou essa decisão verdadeira por Jesus, é apenas um curioso seguidor de Jesus, é mais um interrogador de Jesus do que um testemunhador de Jesus, o convite do Senhor para nós nesta noite é: nos acheguemos a Ele com este convite de segue-me como Senhor e Salvador de sua vida. Mude a sua postura, irmão. Você que é um crente, permaneça firme. Está duvidoso na fé? Hoje é decisão. E eu quero estender o convite. Já recebeu Jesus como Salvador e Senhor? Ainda não foi batizado? Dê a sua pública profissão de fé. Dê o primeiro passo hoje. E se está conosco neste auditório, ou ouvindo e nos vendo,
mas está colocando a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Gostaríamos de que entrasse em contato conosco, para que nós pudéssemos orar com você, acompanhar a sua caminhada. Quero encerrar com uma oração, e após a oração, eu vou me desafiar, desafiando aos irmãos. Eu vou descer, eu vou me colocar ali na frente. Se você quiser vir à frente, tomando qualquer decisão, não precisa falar para mim qual é, mas apenas querer orar. Tem irmãos aqui que poderá também orar com você. Após a oração, então, eu vou descer e vamos colocar ali na frente, enquanto a música, os cânticos vai acontecendo. E depois eu quero orar por você, que você seja corajoso, corajosa de seguir a Jesus. Não deixe teu vizinho do lado aí, o seu banco, que venha intimidar e tirar esta oportunidade da salvação, da graça que o Senhor quer para a sua vida. Segue-me, disse Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra que foi exposta aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque assim como tu convidaste aquele homem, ó Deus, não bem visto pela sociedade, mas tu olhou, ó Deus, para aquele coração que necessitava de salvação, de perdão e a vida eterna. Ele, ó Deus, não pensou duas vezes. O texto nos relata que ele levantou, tomou a sua decisão e o seguiu. Ó Deus, que nós tenhamos esta mesma atitude de Levi, de levantarmos da nossa posição e de seguirmos a Ti, confessando verdadeiramente como nosso único Senhor e Salvador, e particularizando agora, que cada um pode dizer, é o meu Senhor, o meu Salvador, hoje e para sempre. Esta é a oração que eu te faço, agradecido, e em teu nome, amém, amém.